Então, tem um pessoal contigo, inclusive o casal que está ali junto com sua esposa, apresenta geral, tá bom? Constrange, não deixa o pessoal sossegado, não. Eu ia apresentar o pessoal aqui também, a banda. Que coisa, hein, cara? Henrique, muito bem acompanhado, hein? Que isso? Não, se atrapalhou bastante, mas eles foram ótimos, maravilha. Deus abençoe. Sérgio, fica à vontade. Se quiser na mão, se quiser aqui, fica aí. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta manhã. O Valdemar, pastor de vocês, há 10 anos atrás, ele foi presidente da Topázio, né? Para não dizer a idade do Valdemar, né? E eu era liderado, então, na Topázio pelo Valdemar. Topázio era uma coisa que existia e não existe mais. Tem muitas coisas no meio batista que existiam e não existe mais. Aqui no Instituto Culto, o Valdemar falou de uma delas, que é a ideia de cooperação, essa ideia de abrir igrejas filiais, aproveitando a estrutura já existente. É uma coisa estranha, a eclesiologia batista, mas tem muita gente que está propagando isso por aí, no meio convencional, infelizmente. Há uma perda de identidade batista gritante no nosso tempo. E o Valdemar, então, foi esse presidente lá atrás. Eu e Lili, a gente era adolescente e ele era o nosso líder maior. Não, ele era bem mais velho do que eu era bem garotinho, ele era já bem mais velho. É uma alegria estar com o pessoal da Marapendi que está aqui. Alguns não puderam estar conosco nesta manhã. Obrigado, Henrique, a banda, pelo privilégio. Ver também, o Decinê é meu irmão, né? Quando a gente almoça, eu chego no Outback e falo assim, meu irmão está por aí? Aí a pessoa fala, não sei quem é teu irmão. É um cara grande, maior do que eu, com uma barba. Sim, ele já chegou. Então, é um privilégio estar com o Decinê e com a Cris também, nesta manhã, e com a Igreja Batista da Esperança. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12, e quero ler um verso, que é o verso 24, e queria também pedir para que você mantivesse a sua Bíblia aberta, seja ela impressa ou digital, para que a gente pudesse acompanhar a reflexão desse texto de Atos capítulo 12. O tema que eu quero propor para você nesta manhã é a igreja que permanece. A igreja que permanece. Nem sempre a história da igreja, comunidade local e da igreja cristã se deu de modo ufanista, triunfalista, às vezes, e por vezes a igreja passa e passou por diversos tipos de crise. E nessas crises que a igreja enfrenta, sejam elas por circunstâncias adversas e alheias à vontade da igreja, seja por circunstâncias resultantes da própria escolha da igreja, nem sempre nesses momentos parece que a igreja vai seguir o seu caminho, o seu curso natural, o que seria desejável para ela. Às vezes, há uma expectativa sobre uma possível crise em relação à continuidade de uma comunidade local. E é sobre isso que eu queria falar, então, hoje. A igreja permanece, e leio para você e com você Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Há uma distância muito grande, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, entre o que está no texto e a nossa chegada a esse texto e as circunstâncias da vivência dos acontecimentos que estão relatados aqui. Para nós, ler esse texto é uma questão assim, é simples. Sim, teve um momento lá de perseguição, as coisas caminharam, Pedro foi liberto, a igreja continuou, chegou Saulo, chegou Barnabé, então está tudo certo, é por aí que vai as coisas. Mas na vivência desses acontecimentos, essa igreja, chamada igreja primitiva, estava vivendo uma crise, uma profunda crise que tinha a ver com a perspectiva da sua continuidade.
Muitos dos irmãos que estavam nesta igreja aqui de Atos, nesse momento relatado no capítulo 12, estavam se perguntando se a igreja resistiria, se a igreja continuaria. Será que havia alguma chance dessa igreja permanecer? Será que havia alguma chance dessa igreja continuar? Bom, há sempre pessoas que apostam contra a continuidade das igrejas. E os de fora apostarem, eu não tenho problema nenhum com isso, é deles. O problema é os de dentro apostarem. Em 22, um grupo de pastores se reuniu com um pastor da igreja Marapendi, no final de 22, no almoço, e falou assim: a igreja vai acabar, né? Está acabando lá. E eu tinha o pastor que falou isso como alguém espiritual, alienado, mas espiritual. Ali a máscara caiu quando esse pastor comentou o que foi da Marapendi no almoço, foi como pato, literalmente um pato, quando ele comentou comigo o teor da conversa, que eu já suspeitava o que seria. Há pastores, há líderes, há gente que aposta na descontinuidade da igreja. Em vez de procurar para ajudar, está lá falando assim, ó, está vendo? Bem feito. A aposta do Sinédrio era na descontinuidade da igreja. A aposta de Herodes Antipas era na descontinuidade desta igreja. Mas essa não era a aposta de Deus. Aquela igreja poderia deixar de existir. Nós temos aqui em Atos, meus queridos, 3 capítulos, entre os muitos que estão aqui, que são centrais. Atos 10, que Pedro aprende através de uma visão pré-figurada do que seria o Outback. Você veja lá que ele estava em jejum e oração, já era a hora do almoço, e desce do céu um lençol com ribes on the Barbie. E já vinha aquela estrelinha, aquele logo, Outback. Ele não sabia o que era Outback, piscando, mas ele via a comida de porco. Via lá o torresminho, bem sequinho, né? Delícia, né? E ele via tudo isso aí acontecendo, e ele falou assim, e a voz falando para ele, negócio descendo do céu, e uma voz falando para ele, come. E ele fala, imagina, eu não vou tocar em coisa impura. E desce a segunda vez, na hora do almoço, tentando ele para comer, e ele, não vou tocar no que é impuro. E vem a terceira vez, e ele repete, a voz fala a mesma coisa, e ele repete a mesma resposta, e a voz diz para ele, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. O grande problema da igreja, desde sempre, é chamar de puro o que Deus não purificou e chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. E aí batem na porta, lá da casa de Simão, aonde ele estava, numa casa de praia, e eram os enviados de Cornélio, ele vai até lá, e daquele encontro todo sai uma máxima, que deveria valer para a igreja. Agora sei que Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que nós estamos aqui reunidos, tá? Se não acontece esse encontro de Atos 10, se o Outback não aparece para Pedro, nós não estaríamos aqui reunidos. A igreja seria uma igreja judia, só. O outro capítulo central é esse aqui de Atos 12, mas eu vou deixar ele para
pouquinho depois. E o terceiro é o equívoco. Aconteceu, tá? Está lá, Atos 15, mas aquilo foi um equívoco. Aquilo que os batistas chamam, tem uma assembleia, olha aqui, a assembleia desde sempre está acontecendo, veja como os batistas estão certos com o governo congregacional. Atos 15 é um equívoco. Sabe por quê? Porque desde cedo tem alguém querendo dizer qual igreja é de Deus e qual igreja não é de Deus. Parece que Tiago, irmão de Jesus, que foi elencado como o dono da lojinha, né? Negócio judeu, tem uma igreja que nasceu a partir de Jesus, veja, a partir do ensino de Jesus, não que Jesus tenha implantado uma igreja, mas a partir de Jesus, o negócio nasceu, Jesus não está mais aí, quem que assume a lojinha? A lojinha que tem que assumir é o sucessor da família, não tem pai, é o irmão mais velho, Tiago. Mas Tiago, nos evangelhos, nunca foi ninguém. Quando ele, com Maria e os demais irmãos chegam para falar com Jesus, alguém diz assim para Jesus: Jesus, sua família está aí, quer falar com você. E ele diz assim: a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse é minha mãe, estes são os meus irmãos e as minhas irmãs. Não há nenhum destaque a Tiago nos evangelhos. De repente, ele aparece como um líder e dirigindo uma assembleia. E a assembleia é para dizer se eles podiam certificar com o certificado ISO 17000, se aquela igreja lá, que não era da iniciativa deles, do controle deles, era uma igreja, podia ser chamada como uma igreja cristã. Desde sempre tem gente que acha que pode dizer e validar ou invalidar a experiência de fé das outras pessoas e também das igrejas. Aconteceu, mas foi um equívoco. E na Assembleia, Atos 10 reverbera, porque Pedro vai dizer: olha, aconteceu isso comigo, conta a experiência e diz: Deus não faz acepção de pessoas. Agora vamos parar aqui em Atos capítulo 12. Essa igreja nascente tinha então, veja, Tiago se portou lá como chefe da lojinha, mas essa igreja nascente tinha 3 referências maiores: Pedro, Tiago e João. Só que João não tinha a voz de autoridade perante a igreja, porque ele era um garoto ainda, um jovem. Um mestre, para ser aceito, tinha que estar passado dos seus 30 anos. Então, João não tinha essa voz assertiva perante a comunidade de fé. Mas Pedro e Tiago tinham. Que eram os 3 que andavam mais perto de Jesus, dentro do corpo de discípulos do mestre. Pedro, Tiago e João no barquinho, tem a musiquinha. Pedro, Tiago e João caminham mais um pouquinho, lá no Monte das Oliveiras. Um grupo fica, eles vão mais um pouco, e aí Jesus separa desses 3 e anda mais um pouco ainda. Pedro, Tiago e João estiveram no Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17. Eram os 3 que tinham mais proximidade. Agora você veja, o relato de Atos começa falando desses 3 em ação. Agora você veja que quando chega em Atos capítulo 12, Herodes Antipas prende Tiago e martiriza ele. Ele vê que isso dá um certo respaldo com os judeus religiosos, e ele passa então a falar assim: olha, boa coisa é essa de política, em que eu faço sem maiores danos para mim, é prender e matar esses caras chamados crentes. Eu vou pegar então agora o outro, Pedro. E ele aprisiona Pedro, e o texto de Atos 12 está dizendo que ele tenciona matar o apóstolo Pedro também. Você pode imaginar agora, no frigir dos acontecimentos, qual era a expectativa da igreja? Uma coluna nossa foi morta. A segunda grande coluna vai ser morta.
o que será da gente? O que será dessa igreja nascente? E aí, então, é que vem os relatos maravilhosos contidos em Atos capítulo 12, e que também mostram para nós vários questionamentos. Por que Deus salva Pedro e não salva Tiago? Mas isso é uma pergunta que você deve fazer para o Decinei responder no Facebook dele. A igreja que permanece, meu querido, permanece porque segue sem a gente. Na história de toda a comunidade local, há gente que vem e fica, e há gente que vem e depois vai. A igreja continua a seguir e a permanecer, ela continua a existir, apesar desses que não estão mais com a gente. No caso do texto que nós estamos acompanhando, lá no verso 2, fala então do martírio de Tiago. Sem Tiago, a igreja continuou. Muitas pessoas estavam apostando na possibilidade daquela igreja não resistir à perda de alguém do quilate de Tiago. Mas veja, meu querido e minha querida, a igreja de Jesus é dele, não é dos apóstolos, não é dos líderes. A igreja de Jesus, ela tem muito menos a ver com projetos personalistas e muito mais a ver com o foco que se dá na pessoa de Jesus. A igreja continuou. E a igreja continua, mesmo sem a gente. Você pode ter um papel primordial na sua igreja. Se um dia você não estiver mais lá, a igreja vai continuar, sabe por quê? Porque ela é de Jesus. A igreja continua. Quantas pessoas passaram aqui na história dessa igreja, da esperança, desde do tempo do pastor Davi Gomes? Quantas não estão mais aqui? Quantas foram para a glória? Quantos mudaram de endereço? Não estão mais no Rio, como o pastor Valdemar falou aqui, numa família em Santa Catarina? Quantos foram para outras comunidades de fé? A igreja permanece. Quantos vieram para cá? Quantos passaram por aqui depois disso? A igreja permanece e ela segue sem a gente. Mas a igreja também permanece e segue com gente como a gente. E aí a figura agora que a narrativa traz para nós é a figura do apóstolo Pedro, versos 6 e 7. E eu não estou dizendo aqui para você, meu querido, que nós somos, olha, você está superestimando o pastor. Pedro, quem sou eu perto de Pedro? Não, eu estou partindo de um princípio que está lá em Tiago capítulo 5, quando Tiago fala sobre Elias, aquele que orou e ficou 3 anos e meio sem chover em Israel. Quando fala sobre Elias, Tiago usa uma expressão no grego chamada, que a palavra é homoiopates. Gente, Elias era um cara sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas que cada um de nós. Elias teve depressão profunda. O maior profeta, depois da maior vitória de fé, entrou numa depressão profunda. Alguém como a gente. Então, meu querido, o apóstolo Pedro é gente como a gente. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele queria partir a cabeça de Malco com a espada. 3 anos andando com Jesus e Pedro seguia com a sua carteirinha de CAC. Como é que pode um negócio desse? 3 anos andando com Jesus com a carteirinha de CAC, com a sua espada. Quando é que Jesus estimulou a Pedro? Quando é que Pedro viu Jesus pensando em pegar a espada, punhal, seja lá o que for? E olha, se Malco não vira a cabeça,
decepou a orelha. Pedro não mirou a orelha. Ele queria rachar o coco de Malco. A igreja permanece com gente como a gente. Pedro é liberto por um anjo, diz a narrativa. E por que tinha que ser um anjo? Porque havia uma porta de ferro que impedia, e cadeias que impediam que Pedro saísse, guardas, em turnos, 4 guardas guardando o apóstolo Pedro, como se ele fosse um bandido de altíssima periculosidade. E nessa época, Pedro já não andava mais com espada, já tinha largado o caque de lado. E é justamente nesse momento que ele se torna alguém periculoso para o Estado. A igreja que permanece é a igreja que percebe e que assume que há certas portas, cadeias e prisões que nos travam, que nos prendem, e que somente Deus pode nos livrar dessas portas, dessas cadeias, dessa guarnição. Cada um sabe aonde o calo aperta. Cada um sabe as lutas e desafios que tem. E há certos desafios, meu irmão e minha irmã, que a gente não vence através do nosso bom senso. Há certos desafios que são vencidos pela fé. É quando nós nos dobramos diante de Deus em oração e pedimos a Ele o socorro dEle. E aí Deus vem e responde. E por vezes manda anjos com mensagens para nós, às vezes alados, com auréola, às vezes sem asas, mas que a gente, como a gente, mais cheio da palavra de Deus, do recado de Deus para nós, quando abrem a sua boca. A igreja permanece com gente como a gente. Olha para o lado aí. A igreja é isso. É gente como a gente, mantendo a comunhão. Então nós vimos já que a igreja permanece e segue sem a gente. Vamos lá? A igreja que permanece segue sem a gente. A igreja que permanece segue com gente como a gente. A igreja que segue permanece, segue apesar da gente. Olha o verso 13. Pedro achava que estava tendo uma visão. Quando ele passa pelo portão de ferro, ele vê que ele foi liberto. O anjo se separa. Esse negócio de andar com o anjo coladinho, isso é coisa de outro grupo religioso, não é nosso. Os anjos vêm para ministrar alguma coisa naquele momento, para dar a libertação naquele momento, porque Deus enviou para aquele momento. Tem um anjo, vou fazer um parênteses aqui, me permite a digressão, tá, pastor? Tem um anjo que está no céu até hoje com gesso, por minha causa. Eu voltando à Avenida Brasil há anos atrás, isso tem mais de 20 anos, fui pregar em Santa Cruz, aquele lugar perto do bairro onde eu moro, que é Recreio. Fui pregar lá em Santa Cruz. Estou voltando à Avenida Brasil, na pista central, na faixa do meio. Faço a curva ali, falar em curva na Avenida Brasil até dó, né? Assim, mas é uma curva, né? Longa, mas é uma curva. Você pode fazer em alta velocidade essa curva. Estava lá com o meu Uno Mille, cansado, o primeiro carro, a 90 por hora, já dando tudo de si, na pista do meio. Quando eu estou saindo da curva, eu vejo um vulto no retrovisor, meto as duas mãos no volante, pau, no carro. Aí eu olho para o lado, o cara, pá, no canteiro central. Então ele estava em alta velocidade
sobrou naquela curva, bateu no meu carro, espatifou na central, no vão central. Eu tomo aquele susto, paro o carro e falo assim, nossa, deve estar osso para fora. O cara bateu no meu lado. Aí eu olho, nada. Caramba, vou ter que sair para ver o estrago no carro. E eu, gordo, grande desse jeito, vou ter que sair para o lado de lá do carona. Que transtorno. Já começa a reclamar. Mas vou tentar abrir a porta. Pá, a porta abriu. Saio do carro. Aí vem um cara. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão? Você vem lá não sei de onde, bate no meu carro e pô, meu irmão? Vamos chamar a polícia? Não chama a polícia, não. Eu sou polícia. A polícia pedindo para não chamar a polícia. Aí eu já falei assim, 11 e pouca da noite, Avenida Brasil, Parque União, polícia que não chama polícia. Aí eu fui ver o carro. Não vi nenhum amassado. Aí eu fui para trás do carro para olhar ele contra a luz, assim, né? E vi que tinha uma moça pequena embaixo da borracha da porta. Honestamente falando, como nunca tinha feito esse tipo de olhar, essa moça podia existir já com o pastor de quem eu comprei o carro e que eu nunca vi. Ou talvez tenha acontecido na batida, ou em outra circunstância. Estava lá. Meu querido, o espelho do retrovisor, nós estamos falando de Uno, né? Uno não é carro de aço, é chapinha, né? O espelho do retrovisor estava intacto. As duas calotas foram arrancadas. Aquele pedacinho da calota, que fica no parafuso, estava lá, dizendo que tinha uma calota ali. Mas mais nada. Quando eu olhei para aquilo, polícia, que não chama polícia, Parque União ali, eu falei assim, boa noite. Aí, você vai embora? Vou. E eu? O problema é seu. Chama a polícia se você quiser. Entrei no carro, fui embora. Fui dormir 2 da manhã para poder baixar a adrenalina, né? Quando eu acordei de manhã, lá mais tarde do que o usual, fui tomar meu banho, fui sair para ir para Jumoque na época, olha. E aí, quando estou saindo de casa, a minha mãe vira assim, Sérgio, oi, tá tudo bem com você? Aí eu falei, tá, tudo bem comigo, tá tudo certinho. Tá tudo bem mesmo? O que foi, mãe? Não, tá tudo bem com você mesmo? Aconteceu alguma coisa contigo? Não. Aconteceu. Ontem, 11 da noite, eu contei a história. Ela falou assim, pois nessa hora me deu uma vontade muito grande de orar por você. E eu estava aqui em casa orando por você. Meu querido, Deus botou um anjo gordo ali entre meu carro e aquele carro. E esse anjo está com gesso no céu até hoje. Porque o cara bateu a mais 120 por hora, para me alcançar 90 no final. E o espelho do retrovisor ficar do Uno Mille. Há coisas que só Deus para fazer. Mas a igreja permanece e segue apesar da gente. Olha bem, a igreja estava reunindo numa casa que era uma casa referencial, diz que a casa de Maria, mãe de João Marcos, possivelmente o Marcos evangelista. E a igreja estava lá orando, lá no verso 5, parte B, diz que a igreja estava orando intensamente, incessantemente, para que o apóstolo Pedro fosse preservado, tivesse a sua vida preservada, porque eles sabiam o risco como igreja que eles corriam ao perderem a segunda grande referência apostólica que eles tinham. E eles estão lá orando incessantemente, e eis que bate na porta.
E a Rode, que era uma pessoa que trabalhava na casa, vai lá então ver quem era. E ela ouve quem é, e ela ouve a voz do apóstolo Pedro, identifica a voz do pastor. E ela volta e fala assim: gente, parem uma oração, porque Pedro está na porta. E o pessoal fala assim: para com isso, Pedro está preso na fortaleza, não tem como ele sair de lá. Nós estamos, quase assim, nós estamos aqui orando para nada. Porque tem gente que se reúne em oração para nada, porque não acredita que a oração e que colocar diante de Deus a sua petição, o seu clamor, pode resultar ou ter algum tipo de resultado prático na vida. Há muito ateísmo no meio das pessoas de fé. Meu querido, tem coisas que não tem o que fazer a não ser orar. Naquilo que cabe a você e eu fazemos, façamos. Mas naquilo que está além da gente, o que nós precisamos fazer é simplesmente orar, e tão somente orar. E aí é uma triste constatação. Tem igrejas que são mais fechadas à ação de Deus, à visitação de Deus, do que as fortalezas pagãs. A porta da igreja estava fechada para a resposta de oração. A porta da igreja estava fechada para a resposta da oração. Não é à toa que em Apocalipse 3:20, na igreja de Laodiceia, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Não é a porta do coração de quem não o conhece, está à porta da igreja. Eis que estou à porta e bato, porque tem portas que são igual, portas de igreja, que são iguais à porta, melhor dizendo, da casa de Maria, aonde Rode estava. Há igrejas que oram, mas não acreditam. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Mas não acredita que alguma coisa possa vir a acontecer. É a igreja que segue e permanece apesar da gente. Apesar da gente. Vamos lá? A igreja que permanece segue sem a gente. A igreja que permanece segue com gente como a gente. A igreja que segue e a igreja permanece, segue apesar da gente. E por fim, a igreja que permanece segue com gente melhor do que a gente. Meu querido, não tem nem comparação. Se você pegar e fizer assim um elenco, né? E bota assim, vamos fazer aqui, contrata quem? Pedro ou Paulo? Não tem nem comparação. Paulo é craque. Pedro é o Barbosa do zagueiro do Botafogo. Paulo é o Savarino. Melhor meio de campo do Brasil, jogando no Brasil. Muito melhor que a Arrascaeta. Você tem lá um Savarino. Cara, você pode contratar um Barbosa ou Savarino? Savarino. Mas é para a zaga, deixa o Savarino na zaga. É melhor que o Barbosa. Põe um Savarino na lateral, no gol, põe onde quiser, onde botar ele vai ser melhor que qualquer outro jogador que tem aí. É isso. Quando acontece a narrativa de Atos, veja que o desenrolar, o cara que ia acabar com a igreja, ele tem a sua vida abreviada, ele morre. Herodes Antipas morre sentado no trono. Diz a narrativa de Atos 12 que ele está falando lá com uma couraça brilhosa, e as pessoas falam assim, nossa, ele fala como um Deus. E ele recebe isso e passa a se achar. O problema é quando a gente se acha o que as pessoas acham de nós, ou pensam de nós.
E aí ele começa a se achar como Deus, e aí vem a história, a narrativa diz que um anjo toca nele e ele expira com vermes, né? Os vermes saem para fora, numa morte horrível, horrorosa de se ver e possivelmente muito doída e horrorosa de se sentir. Logo depois entra na narrativa, e aqui está a passagem para a inserção do segundo bloco do livro de Atos, que agora vai falar sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. A palavra de Deus, nós lemos, crescia e se multiplicava. E aí vem, Barnabé e Saulo terminaram aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, o cara da casa, o filho da dona da casa, levando a João, também chamado de Marcos. A igreja seguiu, a igreja permaneceu com gente muito melhor do que começou o capítulo 12 de Atos. Você pode ter na memória sua, de comunidade de fé, pessoas que para você foram ícones, exemplos, gente que marcou a sua vida positivamente. E você fala assim, olhando para o retrovisor, caramba, que saudade daquele tempo, nostalgia pura, né? Que saudade daquele momento com aquelas pessoas, fulano, cicrano, pastor, tal. Mas deixa eu dizer para você, que na história de toda a igreja, essa história não é contada a partir de uma nostalgia tão somente, de um olhar e de um registro honesto sobre o passado, gracioso e grato sobre esse passado, mas essa história também é contada a partir daqueles que vêm e daqueles que virão. E os que virão são um tipo de gente, honestamente falando, que é melhor do que a gente. Então a igreja que segue, permanece, segue na esperança de sempre acolher e ter entre os seus gente melhor do que a gente. Um dia, saiba lá Deus quando, eu vou deixar de ser pastor na igreja Marapendi. E a minha oração sempre é de que Deus mande um cara muito melhor, ou uma cara, pode ser uma mulher, muito melhor do que eu. Não porque eu seja bom, mas porque eu quero que a igreja siga com gente muito melhor. É assim que a igreja permanece. O início do capítulo 12, a igreja estava por um fio. O final do capítulo 12, a igreja estava assim diante de um futuro promissor. O que é que tem no meio do capítulo 12? É Deus trabalhando com gente como cada um de nós. Que a Igreja Batista Esperança permaneça e siga, e que ela receba gente melhor do que cada um de nós aqui, para que o seu futuro continue sendo muito melhor do que o seu passado foi e do que o seu presente é. Veja, o passado é muito bom, o presente é muito bom, mas o futuro pode ser ainda muito melhor. Amém? Pastor, meu líder de adolescência,